Vou deixar de fazer o que faço. Não há escapatória. Isto é texto. E até a frase que disseste agora é texto. Olha, é uma pergunta um bocadinho difícil, porque por muito que nós tentemos responder fielmente, nunca será a verdade total. É sempre uma perspectiva daquilo que nós nos lembramos agora neste momento. Aquilo que eu posso dizer é que durante o nosso percurso artístico nós trabalhamos muito sobre a temática da identidade, e isso de alguma forma serviu para que nós testássemos e encontrássemos durante estes 10 anos a nossa identidade, como se estes 10 anos fossem uma espécie de adolescência que tu passas, em que tu descobres aquilo que queres trabalhar, aquilo que realmente gostas, quais são as tuas referências. Tiveste de lidar inevitavelmente com muitos fins de semana sem dormir, algum trabalho árduo, perceberes quais são os teus pares, as pessoas, os teus amigos, com quem é que tu queres estabelecer relações, Sendo que esta identidade nunca é uma identidade estanque, não é? Estamos sempre numa constante atualização de pares, não é? Quem é que são estes pares? Que referências são essas que se vão atualizando e que muitas das vezes estas novas referências acabam por substituir outras, não é? Que fizeram parte de um determinado tempo e que de alguma forma podem deixar de fazer sentido, não é? Porque eu acho que o nosso trabalho também convoca muita urgência, não é? O presente, o que é que se passa no presente, não é? Sempre com uma perspectiva também de passado e também de perspectivas de futuro. Mas pronto, isto só para dizer que as coisas não é só uma coisa, não é? E estamos em constante atualização. Com licença. Não, queria dizer que às vezes esta ideia de que já passaram 10 anos, é óbvio que temos muito mais experiência na construção destes objetos, mas há também uma tentativa quase de voltar ao início sempre em cada projeto, porque eu vou dizer outra vez texto, ano zero, voltar ao ano zero, porque e agora vou utilizar uma linguagem informática, acho que nós também tentamos queremos criar aqui uma desformatação, voltar um bocadinho a alguém desformado, que é voltar um bocadinho a um lado também pueril e ingênuo de olhar para isto como se fosse pela primeira vez. Acho que isso é importante, nunca esquecer esse lugar de não sei o que fazer, não sei o que o futuro me reserva, não sei como voltar a criar, não saber como, e acho que essa frescura, essa procura faz com que os objetos se mantenham vivos, para não estarmos sempre a repetir fórmulas, e acho que é importante. É claro que este balanço dos 10 anos é inevitável, mas acho que é necessária também aqui, lá está, uma desformatação, uma reprogramação de ideias, de conceitos, é um bocado por aí. Sim, eu posso só acrescentar nesse sentido, no que tu estavas a falar, é tentar preservar uma certa sujidade, porque com o passar do tempo parece que os processos, os próprios objetos tendem a ficar polidos de alguma forma. Não sei se pelas instituições que começamos a alcançar, pela parte institucional que começa aqui a aparecer no nosso trabalho, isto de alguma forma, quando nós seguimos nesse sentido, temos que nos estar sempre a... Não quero utilizar a palavra potenciar, mas não é? Chamar-nos sempre para o presente e aquilo que de alguma forma o passado também nos fez mover, não é? Fundar os Silly Season, não é? E isto parece uma problemática que é muito interessante pensar nela, no sentido de os objetos não ficarem demasiado polidos, fechados, com respostas. No início do nosso percurso nós falávamos muito de não nos interessa dar respostas, interessa-nos colocar questões que nos façam pensar, a nós, ao espectador, à sociedade,
E por vezes pode ser um bocadinho perigoso esta ideia do produzir, do fazer, um a seguir ao outro, um objeto a seguir ao outro. É isso que tu estavas a dizer, não é? Não fechar sentidos, não cairmos em fórmulas e estarmos aqui constantemente também numa zona de risco. Que o nosso trabalho essencialmente foi sempre isso, foi pisar solos desconhecidos, tocar em algumas feridas, às vezes um bocadinho que ardem, não é? E é isso. Eu acho que os objetos se respondem muito e se tocam muito uns nos outros. Damos por nós constantemente a reciclar muitas ideias que tínhamos, a olhar para elas de diferentes prismas e muitas vezes a responder a questões que tínhamos. Ou a certezas que tínhamos, que achávamos que tínhamos e de repente começamos a questioná-las. Será que era mesmo assim? E isso é inevitável. Às vezes fazemos aqui loops de 8 anos, 7 anos, coisas que estamos a fazer e que pensamos, ai pá, mas eu já explorei isto em 2017 e como é que eu agora pego na mesma ideia e dou-lhe uma nova roupagem, dou-lhe um novo sentido ou abro-lhe mais sentidos. Esta coisa dos objetos não estarem estanques e, no fundo, de estarmos a criar uma linguagem que é muito nossa, nós, enquanto criadores, eu não sei até que ponto é que quem assiste aos nossos objetos consegue identificar isso, mas há coisas tão... Por exemplo, eu neste projeto... Há coisas que comunicam comigo a nível pessoal que não sei se podem estar a comunicar com o coletivo ou mesmo com quem nos segue, não é? Com quem assiste a estas criações, mas por exemplo só o facto de estar a usar uns ténis que já usei num espetáculo que começou por ser criado em 2017, 2018 como o Testamento em 3 atos, isso já está a comunicar comigo uma ideia. Acaba por me dar uma resposta e é uma coisa tão simples como calçar os mesmos ténis que calcei há estes anos todos atrás, e isso também acontece no campo das ideias, não é? Não só no campo formal, mas também no campo teórico, não é? No campo mais conceptual. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Sim, eu sinto uma variação qualquer de projeto para projeto. Todos os que a Cátia estava a dizer, sim, que os projetos respondem uns aos outros, mas ao nível dramatúrgico eu sinto que o nosso trabalho começou por ser um trabalho muito rizomático e que tentava de alguma forma construir cenas dispares dentro de um guarda-chuva de temáticas, mas muito dispares e muito rizomáticas, e depois, mais ou menos em 2018, nós sentimos que essa estrutura estava a ficar algo esgotada e para nós sentíamos exaustos, sempre a tentar pensá-la e construí-la, e então tentamos trazer uma finalidade discursiva, conjugá-la com uma finalidade narrativa que se tornasse mais sólida e mais visível nos nossos projetos. E eu acho que neste momento do nosso trabalho, agora em 2022, estamos a tentar fazer o reverso, ou seja, agora já chegamos a uma finalidade narrativa mais sólida e queremos agora sim voltar ao tal ano zero e introduzir outra vez uma finalidade discursiva mais visível e que seja mais rizomática, também com a narrativa, mas que as duas consigam lidar uma com a outra, mas a voltar a uma sujidade que o Ricardo falava há bocado. E era só para complementar o que estavas a dizer, esta tentativa de nos estarmos sempre a trair a nós próprios, de estamos a ir num sentido, esse sentido começa a ficar muito, muito palpável, muito concreto, ok, como é que o destruímos, não é? Precisamos de o construir primeiro, para o destruir, e tem sido isso os últimos anos, não é? Últimos 3, 4, por aí, sim.
Eu acho que é um bocadinho isto que nós acabamos de dizer, que veio no sentido da tua primeira pergunta, o que é que são estes 10 anos, o que é que é este casamento, não é? Este compromisso, esta coisa que nós quisemos levar em frente, não é? Nós éramos muito jovens, muito ingênuos, muito jovens, pronto, e queríamos... Tivemos muito tempo na academia, não é? A aprender, e houve uma necessidade de irmos para a vida real. Que é falso. Exato, que a vida real que é super falsa, não é? E havia esta necessidade de quem é que nós somos, o que é que temos para dizer, quem é que é esta entidade que estamos a construir, quem é que são estas pessoas em termos individuais. E este espetáculo, este documentário, é um apanhado disto tudo, destes 10 anos que nós ficcionamos, e que não são 10 anos, são 50. E se a vida real é falsa, então o espetáculo ainda mais falso é. E colocamos... e houve uma pergunta que para mim foi uma pergunta sempre uma questão muito pertinente neste espetáculo, que era: se nós estamos a fazer um espetáculo que se passa no futuro, que é 2062, que é quando esta entidade completa a sua boda de ouro, não é? As bodas de ouro, 50 anos. Que futuro é que nós queremos idealizar, não é? O futuro é uma incógnita, portanto, o futuro pode ser aquilo que nós quisermos agora, porque não sabemos, não é? Ainda não chegamos lá. E esta capacidade e este privilégio de nós artistas podermos muitas vezes, isto sem qualquer pretensão, não é? Mas de idealizar futuros, isto é muito rico em questões, não é? Será que as questões daqui por 40 anos vão ser as mesmas? As revoluções que se tentam travar no presente e que já se tentaram muitas vezes no passado, muitas delas fracassadas, será que finalmente se irão concretizar no decorrer deste futuro até 2062? Não sei se querem... A mim parece-me que é isto, quais são os problemas para o futuro, e também aproveitarmos, como se nós aproveitássemos de alguma forma o pretexto de fazermos 10 anos, para discursar sobre isso sob uma forma irónica e sarcástica, e colocando-nos como uma entidade algo arrogante e despreocupada com o presente que ela está a viver, em 2062, e aproveitarmos o facto de ser em 2062 e assinalar-se os 50 anos para fakearmos um futuro que é passado. Mas também estamos a apresentá-lo sob a forma de um documentário, ou seja, a pergunta aqui também é: o que é um documentário? O que é que fica para a história? É sempre um catalogar de alguém, de episódios, de uma vida qualquer, que são potenciados para a câmara, são potenciados para um filme. No outro dia até estávamos a falar com um amigo nosso aqui neste mesmo jardim, sobre a questão do documentário chamar-se filme, porque acaba por ser também uma narrativa ficcional. Pode ser inspirado numa vida real, que é falsa, mas de que forma é que este documentário não passa por ser uma efabulação da vida de alguém, e o que é que se escolhe, quem é que escolhe os episódios que vão passar em documentário, e o que é que se escolhe, porque depois pode haver episódios que tu não queres que fique para a história, que sejam lembrados de alguma forma. Neste caso, podes dizer esta ideia do como é que o particular, neste caso, este documentário, comunica com este universal, não é? Com essa história coletiva. Até que ponto certos dados históricos nos chegaram até nós porque foram escolhidos, não é? Em detrimento de outros. Que casos é que foram abafados, não é? Que acontecimentos é que poderiam ter tomado um rumo diferente se tivessem sido dados factuais que existiram, não é? Quantos é que existiram e que não tiveram hipótese a ficar na história, não é? E é isso que nós fazemos neste documentário também, é o que é que nós queremos, o que é que nós queremos que fique, e em palco, que nós chamamos o off, o que é que nós queremos que não fique. Isto comunica também muito com esta ideia de teatro e de
de cinema, não é? O teatro é efêmero, não é? O cinema fica. Portanto, se temos esta hipótese de fazermos as duas coisas ao mesmo tempo, que perversidade é esta de nós também, enquanto entidade cheia de privilégios, não é? Como é que nós queremos ficar para a história? Até que nós chegamos à conclusão que não queremos ficar para a história, que é muito mais interessante não ficar. E ser, Spoiler. e ser descoberto daqui, se calhar. Spoiler. Acho que o imaginamos quase como uma espécie de um esgotamento de referências, pelo menos é assim que eu vejo. Como se este manancial de referências que temos vindo a usar ao longo dos anos se mantivesse até 2062 e de repente em 2062 há quase um esgotamento do género. Agora já continuamos a citar outros autores, mas também já nos podemos citar a nós próprios, porque já temos uma linguagem, já criámos uma linguagem e há muita ironia nisso, não é? Neste artista que criou um universo muito próprio, cujas referências já estão completamente saturadas, catalogadas, o seu trabalho já é reconhecido por outros, uma linguagem muito própria reconhecida por outros. E como é que agora o artista lida com a sua obra, com a sua criação? E o espetáculo que acaba por ser muito meta-discursivo nesse sentido, que é quase a obra dentro da obra, em que agora a única solução é matar a obra. Já não há hipótese, já não temos outra saída. Vamos matar, e estou a ser super spoiler também, vamos matar esta obra que criámos, que faz de nós, mais uma vez, pequenos deuses, não é? Pequenos deuses que têm o poder de criar algo e também o poder de o destruir, não é? E isso não pode ser feito sem alguma arrogância e sobranceria e um lado muito pretencioso até, porque se existe esse reconhecimento e se esse reconhecimento nos é dado também por quem nos segue de alguma forma, onde é que nós nos colocamos, onde é que fica a humildade nisto tudo, onde é que está a verdadeira criação, onde é que está o só sei que nada sei, não é? O voltar outra vez ao zero. E acho que há uma tentativa quase de criticar esse possível futuro e de alguma forma, como diz a Patrícia, exorcizar esse futuro de forma a que nos possa ser oferecido um novo futuro. E acho que para mim o espetáculo acho que passa muito por isto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Há esta ideia também de quando estás no início o trabalho pode ser muito reacionário, muito emergente, há muita luta, e até que ponto, com o passar do tempo, o trabalho e tu estagnas e vêm outros com uma frescura, com uma urgência ainda maior. E o que é que tu fazes? O que é que o velho, entre aspas, faz, não é? E nós colocamos nesta posição. Já não estaremos velhos? Já não estaremos a estagnar? Esta conversa que estávamos a ter inicialmente, não é? Continuamos, não continuamos? Se não continuarmos, também morremos de alguma forma? Porque há uma vibração sempre muito grande quando estás a criar, quando estás a pensar coletivamente. Como é que continuas, não é? E adicionando a esta questão, como é que tu continuas a fazer aquilo que fazes sendo pertinente e urgente, porque não podes mudar o formato ou como uma variação muito pequena, porque fizeste aquilo a vida toda, não consegues fazer de maneira diferente, e se fizeres de maneira diferente vai ser sempre mais pobre do que aqueles que estão a começar, porque de repente eles têm do lado a urgência. E então há esta questão de tu não como é que tu continuas a fazer o que fazes refrescando de alguma forma.
Sim, é importante não perder a memória, nem a história, nem nos esquecermos do que aconteceu e das pessoas que perdemos lá atrás, quais são os fantasmas que ainda precisam ser reclamados hoje, que nós tentamos de alguma forma lembrá-los sempre, mas de uma forma muito geral. Ter algum cuidado e atenção para que a história, pronto, já sabemos que a história se repete e repete-se em espiral, mas que contrariar algumas repetições e alguns factos históricos que não são muito favoráveis e desconfiar. Sim, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer, que é mais importante do que não perder a memória é perceber que memória que é esta, não é? Que memória é essa? A memória que nos foi contada, uma memória toda ela registada pelo homem branco, heteronormativo, ocidental. Será que é essa a história que nos interessa? Será que é essa a memória que nós queremos guardar? Nós queremos questionar. Que nós contamos a nós próprios, não é? Exato. Uma mentira que nós queremos, de alguma forma, para nos protegermos, continuarmos a acreditar. Sim, sim. É? No fundo, o que eu queria dizer é que memória é essa que faz sentido guardar. Que memória é essa que fica. E como questioná-la, como colocá-la, pô-la em xeque, pô-la em causa, como debatermos a favor ou contra essa memória, como validá-la. Basicamente são tudo questões que são levantadas no nosso trabalho. Eu acho que ao longo destes 10 anos as coisas foram... Há coisas que se foram solidificando e há outras que não. Mas o que nós sentimos é que nós, neste momento, nós fomos-nos enchendo de referências e de leituras e de experiências, de encontros. E isso tudo acaba por se refletir no nosso trabalho, não é? E naquilo que nos interessa questionar e pesquisar. Acho que, lá está, não é um processo estanque. Não encaro o processo de criação deste trabalho como um processo de 1 ou 2 meses. Eu acho que este trabalho começou quando nós começámos, é um bocado por aí. Não dá para voltar atrás, por mais que nós o desejássemos, é impossível. Isto é sempre, estamos sempre a adicionar, e é mesmo, acho que eu digo muitas vezes esta frase porque eu sinto que ela é muito real para mim, que é impossível voltar atrás. É impossível fazer reset e apagar períodos da nossa história. É impossível. Portanto, isto é sempre uma soma, não é? É sempre uma adição. E às vezes o processo passa por uma subtração, que isso é que é engraçado, que é ir para palco e começar, em vez de adicionar, começar a subtrair, ou seja, já temos coisas a mais. Agora temos que limpar para chegar a tentar às vezes encontrar uma linearidade onde ela não existe, e uma limpeza onde só existe sujidade. Basicamente é isso. A mim parece-me assim, de forma mais factual, do processo de ensaios e da construção de um objeto para ser apresentado. Na minha perspectiva de artista privilegiado e da nossa perspectiva de artistas privilegiados, parece-me que ultimamente entramos numa zona e num percurso em que temos que somos sempre chamados a produzir e a apresentar espetáculos, um a seguir ao outro, atividade a seguir à atividade, e isso faz com que os processos não possam ser são aprofundados, mas não tenhas um espaço para que arrisques de facto a procurar
coisas outras que não tenham nada a ver com o projeto e com o objeto e as possas trazer, porque não há esse tempo de ler, ver as coisas, estudar, um tempo de paragem que tu possas fazer, trazer discurso a ti e ao objeto. Sinto que, isso também falamos no espetáculo, sinto que estás sempre em exploração, a autoexplorar-te, um dia a seguir ao outro. Eu desejo futuro para o teatro. Bonito. Uma hipótese para o futuro. Dar uma hipótese ao futuro. Dar uma hipótese ao teatro. Não sei, nem pensei nisso, já nem me lembrava que tu fazias esta pergunta. Sei lá, mas uma coisa que também nós falamos no espetáculo, pronto, falamos sempre, mais inclusão e mais tolerância para todos e para o teatro também. Eu vou na onda da inclusão e vou acrescentar diversidade. Pronto. Maior diversidade. Obrigado.